Para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida de graça recebi, por sua cruz da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante, impressionante é o seu amor. Sim, Jesus, sim, Jesus. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo,
Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Estás vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, Louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. te adorarei, te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Oh, aleluia, Jesus. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, és fôlego de vida, misteriosa água viva.
Neste momento eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer a Deus por mais essa noite que estamos aqui reunidos para estarmos mais uma vez falando do amor de Deus, falando da palavra do Senhor. Eu quero estar lendo um texto da palavra de Deus, mas antes eu quero estar fazendo uma oração em agradecimento a Deus por esse momento e pedindo a Tua graça sobre as nossas vidas e sobre a vida de cada irmão, de cada um da sua igreja, aqueles que estão na presença de Deus, passando por esse momento difícil, que às vezes tenho vontade de estar se reunindo para estar louvando a Deus, mas neste momento é momento que Deus nos preparou para estarmos louvando e adorando a Deus, quem sabe até mesmo a só. O importante é que cada um possa estar firme na presença de Deus e agradecendo a cada momento das vossas vidas, louvado seja Deus. Eterno Deus e Pai, neste momento, Senhor da glória, eu quero te agradecer, Senhor, por estar aqui, Senhor Deus, mais uma vez, para estar dirigindo ao Senhor, meu Deus, esta oração, em agradecimento a Deus por tudo que o Senhor tem nos feito, por tudo, Senhor Deus, que o Senhor tem nos dado, Senhor da glória, e tem nos proporcionado. Eu quero te agradecer, Senhor, quero te pedir, ó Deus, a tua graça e que as tuas bênçãos, meu Deus, sejam derramadas sobre cada um nesta noite, nesta tarde, ó Deus, de bênção, de vitória, que o Senhor esteja, meu Deus, abençoando. Por isso, ó Pai, neste momento, ó Deus, lhe peço a tua direção, ó Deus, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Agora eu quero estar lendo um texto da palavra de Deus que se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. Quero estar lendo a partir do versículo 9 e somente até o versículo 12. Louvado seja Deus. Visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vos crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, e os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Louvado seja Deus. Então, irmão, nós vemos que aqui esse texto que nós lemos já nos prova, já nos mostra que não há um outro Salvador, não há quem possa salvar a vida de ninguém, se não for através de Jesus Cristo. Que nesta noite nós possamos estar a cada momento firmando a nossa fé em Jesus, porque é só Ele, foi a única morte que serviu para que os nossos pecados fosse caído por terra. Então, nesta noite, estamos aqui vendo que diante da palavra de Deus que nós lemos, somente através de Jesus Cristo é que nós podemos ser salvos. E aqui nós vemos, irmão, que fala de que houve um grande milagre de um coxo na porta do templo chamada Formosa. Louvado seja Deus. Era um coxo que todos os dias estava ali na porta do templo pedindo esmola para a sobrevivência dele, louvado seja Deus. E por que às vezes na porta? Por que não foi lá dentro? E por que ele estava naquele momento ali? Louvado seja Deus, que diz a palavra do Senhor que ele sempre estava ali pedindo esmola. E Pedro e João sempre também naqueles momentos, sempre estava subindo ao templo para orar ao Senhor, para agradecer a Deus pela vida que naquele momento ele estava tendo diante de Jesus. Então, naquele momento que esse coxo estava ali, não era a primeira vez que ele se encontrava naquele momento. Também nós vemos que não foi a primeira vez que Pedro e João passou por ali, ele estava. Com certeza, quando João e Pedro passavam naquela porta para entrar ao templo, ele estava ali sentado pedindo esmola. Mas o que deu certo é que neste dia, neste momento deste milagre, aquele coxo estava ali na hora certa e no momento certo, porque Pedro e João, na hora que ele estava entrando, ele levanta a sua mão para Pedro, pedindo uma esmola, quem sabe esperando receber dos apóstolos um bens, uma moeda para que ele pudesse
comprar algo para a sua família. Louvado seja Deus. Mas foi o contrário, porque quando Pedro vai entrando, que ele estica a sua mão e fala, e pede uma esmola, Pedro olha para ele e fala desta maneira: olha para nós. E aquele coxo, ele fitou os olhos em Pedro e em João. Louvado seja Deus. Quem sabe ele esperava receber algo que às vezes ia completar até mesmo a sua cesta básica. Quem sabe ia completar até mesmo o seu alimento que ele pensou que ia receber, mas foi muito mais do que o seu alimento terreno, foi muito mais do que ele esperava, porque quando ele pede para Pedro, Pedro olha para ele e fala: olha para nós não temos nada, não temos ouro e não temos prata, mas em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. E diz a palavra de Deus que Pedro deu a mão para aquele homem, ele se levantou, e agora ele entra junto com os apóstolos, já entra junto, pulando e glorificando a Deus. Então nós vemos que está a diferença do que ele ia receber, daquela esmola que ele estava pedindo, porque essa foi muito maior do que ele esperava, porque a partir daquele momento ele deixou de ser coxo, porque ele já se levantou e saiu pulando, correndo e glorificando ao nome do Senhor. Por isso que é vantajoso nós estarmos na presença de Deus, porque no momento que às vezes nós nem esperamos que vai acontecer algo na nossa vida, mas sempre a gente tem um alvo, mas nós não sabemos qual é o momento que nós vamos receber. Mas diz a palavra que esse coxo ele estava na hora certa e no momento certo. Quem sabe você que neste momento está me ouvindo também e está ouvindo esta palavra, louvado seja Deus. Quem sabe hoje é o momento que você possa receber algo que você tem vindo pedindo ao Senhor. Quem sabe é uma cura para o seu filho, quem sabe é uma cura para o seu vizinho, ou até mesmo para o seu irmão, ou para um dos seus parentes. Quem sabe hoje é o dia de você receber este milagre. Nós vemos aqui que esse foi um grande milagre, louvado seja Deus. E o que é um milagre? Um milagre ele só é na vida do homem, um milagre extraordinário quando acontece que o homem não pode fazer nada. Quando temos alguma situação que o homem, mesmo que ele queira, mesmo que ele tente fazer alguma coisa, mas não consegue. Às vezes aquele coxo, quem sabe, ele era de nascença, não falamos, a Bíblia não fala se ele era de nascença, só fala que ele era coxo. Mas se ele era de nascença, quem sabe ele nem esperava receber esta tão grande milagre. Quem sabe ele nem esperava, mas naquele momento entrava ali um homem de Deus, um homem que estava cheio do Espírito Santo de Deus, porque tinha intimidade com Deus. Por isso, irmãos, você que está me ouvindo, continua tendo intimidade com Deus. Não importa o que está acontecendo no mundo hoje, não importa que hoje nós não podemos estar juntos para glorificar o nome do Senhor, mas onde nós estivermos, nós podemos estar agradecendo a Deus e orando ao Senhor e pedindo que a nossa fé seja firmada. Louvado seja Deus somente em Deus. Então, na hora que esses homens entram, que dá as mãos para ele, que ele se levanta, ele sai pulando e glorificando a Deus. E diz a palavra que quando o povo viu o que tinha acontecido, ficaram assombrados, porque conheceu que aquele que pedia esmola todos os dias naquele lugar estava entrando, pulando e glorificando a Deus. Então eles ficaram com medo, ficaram apavorados por não saber o que estava acontecendo. A única coisa que eles sabiam é que aquele homem estava curado, louvado seja Deus. E quando o coxo viu, e quando o coxo se apegou a Pedro e a João, todo o povo correu para junto dele, louvado seja Deus, apavorado. E eu acredito que, pensando que eles fossem um Deus, quem sabe aquele povo ali, quando viu essa corrida deste homem que tinha sido curado, e agora vê ao lado dele dois homens que estavam ali cheios do Espírito Santo de Deus, eles já foram para cima pensando, louvado seja Deus, que aqueles dois homens, quem sabe eles pensaram, isso aí é dois anjos que Deus mandou, louvado seja Deus, para que pudesse ter misericórdia das pessoas que estão enfermas, que está precisando de uma bênção do Senhor. Eu quero dizer nesta noite, que ali não ia dois anjos que tinham descido do céu para realizar milagres, mas ali tinha dois homens cheios do Espírito Santo de Deus, ali tinha dois
dois homens que estavam sempre na presença de Deus orando e querendo o bem para o outro, louvado seja Deus. Então deu certo que quando esse homem se levanta e pede esta esmola, está passando esses dois homens cheios do Espírito Santo de Deus. Por isso que nós precisamos estar sempre pedindo a graça de Deus, para que nos encha da sua graça, que nos encha do teu Espírito, porque não sabemos qual é o momento, qual é a hora que Deus vai querer nos usar, porque uma coisa é certa, a pessoa tem que estar preparada, porque uma hora ou outra, Deus pode estar usando a cada um para realizar os seus milagres, porque o milagre ele só acontece quando o homem de Deus levanta as mãos. Louvado seja Deus para o curar, louvado seja Deus, porque para isso Deus tem levantado o teu povo, para que ele pudesse usar. E você nesta noite, nesta tarde, pode estar também agradecendo a Deus, você que está esperando um milagre do Senhor. Quem sabe você já tem falado, não tem mais jeito, a medicina já desenganou. Louvado seja Deus, o homem não dá mais jeito, mas uma coisa é certa, eu estou falando de um Deus que tudo pode, eu estou falando de um Deus que é todo poderoso, e quando ele faz por completo. Se ele já te libertou, ele pode libertar toda a tua casa, pode curar toda a tua casa, para que você também possa pular de alegria na presença de Deus a cada momento que você viver. Louvado seja Deus. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais para nós, como se fosse pela nossa própria virtude fizemos isto? Não foi pela nossa própria virtude. Os apóstolos Pedro falando, o apóstolo Pedro e João falando, olha, essa virtude, louvado seja Deus, ela está em nós, mas ela não é nossa. Essa virtude é do Senhor, foi o Senhor que nos concedeu. Então quer dizer nesta noite que você pode estar cheio do Espírito Santo de Deus, estar cheio da virtude de Deus, mas nada disso é seu, porque veio de Deus. Então nesta noite, nesta tarde, nós possamos dizer que o Senhor possa derramar do teu Espírito, para que nos encha da sua graça e da sua virtude, para que possamos fazer algo nessa terra em prol da obra do Senhor. Louvado seja Deus. E quando eles estavam ainda falando, anunciando a Jesus e a ressurreição, viram, louvado seja Deus, viera os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, e os se encerrando o quê? Louvado seja, condoendo do que eles estavam fazendo, como se diz, não aceitando o que Pedro e João estavam fazendo naquele momento, porque eles não gostavam, eles não queriam saber de fazer o bem, eles não gostavam de fazer o bem para o outro, mas eles gostavam de receber o bem. Louvado seja Deus, eles sempre queriam o bem um do outro, mas eles nunca queriam fazer o bem, mas ali eles ficaram condoendo. Louvado seja Deus, por isso que eles levantaram contra Pedro e João, naquele momento já se levantaram, porque sabia que Pedro e João estavam fazendo algo, não para a vida deles, mas para a vida daqueles que precisavam. Por isso que Pedro e João se colocou na presença de Deus, porque ele sabia que grandes coisas, grandes lutas podiam se levantar contra ele. E quando ele é realizado esse milagre, que Deus usa eles para que esse milagre se acontecesse, eu acredito que ali foi onde que eles mais procurou a graça do Senhor, porque ele sabia que os sacerdotes pagão, que as pessoas, os saduceus, os escribas, quem sabe muitos, também ia ficar preocupado, porque sabia que ali tinha duas pessoas leigas, louvado seja Deus, pessoas como Pedro, que não sabia muito a ler, não sabia escrever, louvado seja Deus, mas estava ali fazendo algo que nem um doutor, que nem um médico poderia fazer, estava fazendo ali algo que aquele que fosse podia ter estudado o quanto tivesse estudado, não podia fazer mais. Louvado seja Deus, porque quem sabe a medicina já tinha desenganado aquele homem, falado, olha, você nasceu coxo, você vai continuar coxo e vai morrer coxo, mas Deus é quem dá a palavra final quem dá é o Senhor. Louvado seja Deus. E quando nós acreditamos em Deus, mesmo que o homem fala não tem jeito, ainda há jeito, porque para o Senhor há jeito, a cada momento tem jeito sim, porque Deus que é dono da vida, que é dono da saúde. Louvado seja Deus. Então você nessa tarde que está nos ouvindo, às vezes você já foi desenganado pelo médico, quem sabe o homem já chegou para você e falou, olha, não tem jeito,
Não fica nem preocupado mais os outros. Não fica mais doendo os seus joelhos no chão, porque essa situação é de nascença. E tudo aquele que tem um problema de nascença, ele vai morrer com ele, porque a medicina nem tenta fazer algo. Mas uma coisa é certa, tudo está nas mãos de Deus. E o Senhor, Ele conhece o nosso deitar, e conhece também o nosso levantar, e sabe de todas as coisas, louvado seja Deus. Mas uma coisa também é certa, Deus, Ele tem o momento certo para nos abençoar e para responder a nossa oração. Se você acha que a sua oração ainda não foi respondida, fica tranquilo, continua orando, continua pedindo ao Senhor, porque Ele tem a hora certa para abençoar, Ele tem o momento certo para responder às nossas orações. Louvado seja Deus, aleluia. Diz a palavra que lançaram mão deles e encerraram na prisão. Louvado seja Deus. Mas muitos dos que ouviram a palavra de Deus, o que foi importante neste momento que nós vemos, que ali enquanto Pedro estava falando, não tinha somente 5 pessoas ouvindo a ele, não tinha somente, louvado seja Deus, somente 100 pessoas, ali tinha uma multidão, tinha muito mais do que uma multidão. Porque quando nós falamos em uma multidão, ela pode ser acima de 100 pessoas. Mas ali Pedro estava falando para mais de 5.000 pessoas. Que diz a palavra de Deus, que com a pregação daquela palavra, naquele momento ali, que os sacerdotes e os saduceus tomaram posse de Pedro para querer castigar, louvado seja Deus. Pedro já tinha falado, o milagre já tinha acontecido, e Pedro continuando a falar, louvado seja Deus, diz a palavra, que foi 5.000 homens que aceitaram o Senhor naquele dia, louvado seja Deus. Então está a razão do porquê estes homens levantaram contra Pedro e contra João, porque a obra do Senhor estava crescendo estrondosamente, estava crescendo a cada momento, e quando acontece da obra do Senhor começar a crescer, o inimigo ele se levanta e aproveita a oportunidade para querer impedir. Nós vemos que ali o inimigo se levantou para tentar impedir a obra do Senhor, mas uma coisa é certa, quando Deus está no trabalho, quando Deus está no negócio, não adianta o inimigo querer se levantar, porque ele vai se levantar sim, mas ele vai levantar para cair. Louvado seja Deus. Então quando você vê o seu lar sendo abençoado, a tua família ser abençoada, fica tranquilo, mas permaneça na presença de Deus e se firmando a cada dia mais, porque o inimigo ele não vai ficar contente. Quando ele vê a sua família aceitando ao Senhor, quando ele vê a sua família se rendendo e chegando aos pés do Senhor e agradecendo ao Senhor, fica tranquilo, mas ora, porque o inimigo ele não vai ficar contente, porque ele nunca ficou, e ali ele não ficou contente. Então quando ele achou a oportunidade, ele começou a usar aqueles homens para que tirasse Pedro daquele momento, daquele local ali, e foi o que fizeram, tiraram Pedro e João, levaram até a presença do Sinédrio, para que ali eles pudessem confessar, falar o que estava acontecendo. E no outro dia, louvado seja Deus, se ajuntaram em Jerusalém. Louvado seja Deus. Veja os homens que se ajuntaram em Jerusalém: o Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, louvado seja Deus, João e Alexandre, e todos quantos havia na sua linhagem, fizeram um concílio, louvado seja Deus, e querendo amedrontar Pedro e João, para que eles não fossem mais para que eles não falassem mais nesse nome. Eles queriam de qualquer maneira impedir que Pedro e João falassem no nome do Senhor Jesus Cristo, porque viu que ali um pouco que Pedro falou, não fala quantos minutos foi, quantas horas foi, mas só fala que quando Pedro falou foi 5.000 almas que aceitaram ao Senhor. Então eles queriam de qualquer forma que Pedro fechasse a sua boca, mas ali não
era realmente o homem que estava fazendo, era o inimigo tentando barrar a obra de Deus. Por isso que, irmãos, que a cada momento temos que estar sempre, louvado seja Deus, na presença do Senhor. Puseram eles no meio e perguntaram, louvado seja Deus. Nós vemos no versículo 7, e pondo eles no meio, perguntaram com que poder ou em nome de quem eles fizeram isto, em nome de quem Pedro e João tinham feito tudo aquele alvoroço, tinham feito tudo aquele benefício que para eles estava perdendo, mas para Deus foi um benefício tão grande. Louvado seja Deus. Foi aonde, louvado seja Deus, que Pedro, louvado seja Deus, que Pedro começa a falar para eles que ali não foi a virtude deles, que não foi o porquê eles queriam, não foi eles que fizeram, mas não foi em nome deles, mas foi em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, louvado seja Deus, o Nazareno, aquele a quem vos crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que estes estão diante de vós. Louvado seja Deus. Ali eles estavam explicando, porque eles queriam saber em nome de quem vocês fizeram tudo isso. Porque sabia que Pedro, sendo leigo, jamais ele poderia fazer, mas uma coisa eles não sabiam, que Pedro estava revestido do poder de Deus. Louvado seja Deus. E uma pessoa, um homem revestido do poder de Deus, não tem sabedoria humana que possa, louvado, te reter. Não tem sabedoria humana, não tem forças humanas que pode reter aquele que está cheio da autoridade do Senhor. E diz mais, Pedro ele continua falando, olha, ele, Jesus, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Louvado seja Deus. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, o informaram de que eram homens sem letras, indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Será que aqueles homens que estavam naqueles concílios, eles ficaram maravilhados com tudo isso que Pedro e João estavam fazendo? Com certeza, eles não estavam maravilhados com o que Jesus, com o que Pedro estava fazendo, com o que Deus estava fazendo através de Pedro e através de João. Então eles queriam saber de onde veio esse poder. Pedro e João começam a explicar, olha, esse poder não é nosso, eu não posso fazer nada, eu não sei fazer nada, eu não aprendi tudo isso, porque tudo isso não é nosso, tudo isso aí vem de Deus, tudo que vem de Deus. Então não adianta vocês querer saber, quem sabe não adianta vocês achar que somos nós que estamos fazendo porque nós queremos, não. Quem sabe eles falavam, não, se eu quisesse fazer algo e eu estava lá no mar pescando, eu estava fazendo aquilo que eu queria, mas isso aí foi o que Deus quis que eu fizesse, e eu disse, aqui estou, em nome do Senhor, para fazer a vontade de Deus. É isso que Pedro explicaram para aqueles homens, que ele estava ali fazendo realmente, somente a vontade de Deus, aquilo que Deus queria que fazesse. Mas eu quero dizer nesta noite, que Deus, Ele não terminou a tua obra ainda, Ele não terminou de fazer aquilo que Ele queria fazer, que era salvar a cada um deste mundo de pecado. Então nesta tarde, nesta noite, você que está ouvindo esta palavra, louvado seja Deus, e tenha fé, continua acreditando que se o milagre ainda não aconteceu na sua vida, esse milagre pode acontecer a qualquer momento, mas se coloca na presença de Deus, se firma na presença de Deus, porque Deus ele tem o melhor para o seu povo. Aquele coxo, aquele coxo que se encontrava ali na porta do templo, ele estava querendo uma esmola, louvado seja Deus, mas Deus tinha o melhor para ele, e o melhor para aquele homem chegou no momento que estava dois homens cheios do poder de Deus, que entrava na porta do templo, que pé fala para ele, levanta, louvado seja Deus, não tenho dinheiro, não tenho prata, não tenho ouro, mas fica tranquilo, que aquilo que nós temos, nós não vamos te vender, nós vamos te dar, isso nós te damos, levanta em nome de Jesus.
Jesus. A única coisa que o apóstolo Pedro e João tinham naquele momento, que estava firmado dentro dele, era esta bandeira do nome do Senhor Jesus Cristo. E é essa bandeira que nós temos que ter fé no nome do Senhor, que aonde nós estiver, o nome do Senhor Jesus Cristo, ele tem que ser valorizado, louvado seja Deus. Por isso, irmãos, permaneça firme e acreditando que o nome do Senhor Jesus, ele tem poder sobre as nossas vidas, ele tem poder sobre o nosso lar, ele tem poder por toda a nossa família, mas tem que acreditar, tem que ter fé que o nome do Senhor, ele é poderoso, louvado seja Deus. Não adianta nós acreditar no homem, não adianta nós esperar no governo ou no presidente, nós temos que esperar somente em Deus, porque é Ele que tem o melhor para mim e para você, louvado seja Deus. Fiquem com esta palavra que o Senhor colocou em meu coração, louvado seja Deus, que Deus possa o abençoar. E agora eu vou fazer uma oração para que Deus possa derramar da tua graça sobre a sua vida e sobre a minha vida. Eu quero agradecer a Deus, louvado seja Deus, você que está me ouvindo, acredita que Deus, ele tem o melhor para você, mas não importa a hora que você quer, porque não vai ser no seu momento que Deus vai responder a sua oração. Deus só vai responder a sua oração é no momento de Deus, é no momento de Deus é que você vai receber. Louvado seja Deus. Então acredita, aleluia, louvado seja Deus. Eterno Deus e Pai, eu quero, ó Deus, te agradecer, Senhor Deus, por esse momento, por esta palavra. Eu quero te agradecer, meu Deus, porque o Senhor tem nos concedido, ó Pai, a estar aqui, Senhor Deus, orando e buscando a tua presença, ó Deus. Senhor amado, que neste momento, ó Deus, o Senhor possa, Senhor, abençoar a cada um que ouviu esta palavra, Senhor. Meu Deus, se tiver alguém, Senhor da glória, que às vezes está esperando algo do Senhor, que a sua fé não venha se desfalecer, ó Deus. Coloca, Senhor Deus, no coração de cada um a vontade de vencer, porque, Senhor, a vitória está em tuas mãos. E quando nós temos vontade de vencer, meu Deus, nós acreditamos no Senhor Jesus Cristo. Por isso, ó Deus, que nesta noite eu lhe peço, ó Deus, que o Senhor abençoa a cada um, Senhor. Derrama a tua graça em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus.